Neste feriado de carnaval que retrata com fidelidade uma terra que não quer dar certo e que não pensa em ter futuro, a foto ao lado registra o momento em que esse pobre menino rico, comunistinha de iPhone e Ford GT40, cuja conta no banco é, segundo se informa, pelo menos 3.300 vezes maior do que o orçamento do excremento esquerdopata cinematográfico que ele produziu, comemora um prêmio artificial dado para um filme que ele fez e que ninguém viu. A propósito de mais essa vergonha brasileira em nível internacional, que precisou de comprar prêmio na Califórnia, é preciso que você tome conhecimento de fatos reais que desmontam a narrativa safada e pseudo-lacrimejante montada por esse almofadinha e o elenco rouanê que ele arranjou. Para isso, eu trago até você informações de duas fontes distintas. A primeira delas é Paulo Emendabile Souza Barros Carvalhosa, que publicou um texto nas mídias sociais sobre o assunto e do qual eu repasso a você alguns trechos. Ele diz que, abre aspas, toda história tem pelo menos dois lados e o sistema lacrador só conta o lado errado da história. Na época, final dos anos 1960 e início dos anos 1970, meu pai adquirira uma fazenda no Vale do Ribeira, em Apiaí, Catas Altas, próxima a Eldorado Paulista, onde vivia o adolescente Jair Messias Bolsonaro e a sua família pobre. Lembro que quem mandava e desmandava lá era o coronel Jaime Paiva, proprietário da maior fazenda de Eldorado Paulista. O coronel Paiva, pai de Rubens Paiva e avô de Marcelo, grande produtor de cítricos e banana, filiado à Arena, o partido do regime militar, tornou-se prefeito de Eldorado Paulista nos anos 1960, realizando obras públicas, dentre as quais uma ponte sobre o rio Ribeira do Iguape e a escola pública na qual estudava Jair Bolsonaro e as crianças e adolescentes da cidade. Jaime Paiva costumava dar bengaladas nas mãos e na cabeça de quem o contrariasse, pagando os funcionários da fazenda dele, que residiam nas casas funcionais, com boró, uma moeda que valia só na fazenda e nos armazéns de propriedade dele. A fazenda era imensa e serviu como base guerrilheira para Carlos Lamarca, desertor do Exército Brasileiro e autor do assalto ao arsenal da arma, municiando de fuzis a guerrilha no Ribeira, com o apoio de Rubens Paiva, que rompera com papai por questões ideológicas. Foi da fazenda dos Paiva que saíram as missões guerrilheiras que emboscaram militares nas matas que margeiam o Ribeira de Iguape, massacrando a coronhadas um oficial para que a execução dele por Lamarca, denunciando sua posição caso ele disparasse tiros, não fosse ouvida pelos batalhões que acabaram por cercá-lo e matá-lo. Destaco que foram agricultores humildes que deram aos militares a localização de Lamarca, voluntariamente. O grande defeito da esquerda é contar só o lado que lhe convém e ocultar e mentir descaradamente sobre os propósitos confessados por exemplo, Fernando Gabeira, então guerrilheiro e um dos autores do sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, no sentido de que a intenção da luta armada naqueles anos era implantar no Brasil a ditadura do proletariado com viés comunista, ou seja, trocar uma ditadura por uma outra pior ainda. Esta é a verdade histórica daquele período que fundamenta a repressão militar à guerrilha comunista que operava por meio do terror, do sequestro, do roubo a bancos, dos assassinatos e atentados no Brasil, estando inserido neste contexto o deputado federal Rubens Paiva, que lá nas terras dele abrigou a guerrilha de Carlos Lamarca. Fecha aspas. A outra fonte prefere se manter anônima, mas ela acrescenta fatos e informações para que você não perca o foco nos verdadeiros acontecimentos daquela época.
como, por exemplo, o fato de que Rubens Paiva, o amoroso pai de família da foto ao lado, falsamente retratado como um mártir, um Tiradentes moderno que morreu pela nossa liberdade, só andava armado. Rubens Paiva, engenheiro de formação, deputado eleito pelo MDB, na verdade, era um militante do Partido Comunista Brasileiro. Pelo fato de ele ter uma empresa que possuía fluxo de caixa rotativo, ele foi designado como lavador de dinheiro do PCB, que recebia dinheiro da União Soviética, via Montevidéu. Entre 1965 e 1973, existiram no Fazendão 33 grupos guerrilheiros que foram à luta para combater o regime militar. Eles promoveram uma série de ataques a instalações militares, atentados terroristas, explosões em aeroportos, sequestro de diplomatas, sequestro de aviões quase sempre desviados para Cuba. Eles mataram diversos trabalhadores em filas de banco, entre outras ações de guerrilha urbana. Formaram grupos de guerrilha rural no Araguaia e no Vale do Ribeira, este último conhecido como VPR, ou Vanguarda Popular Revolucionária, de Carlos Lamarca. Foi justamente com a VPR que Rubens Paiva se envolveu. Como lavador de dinheiro do Partido Comunista Brasileiro, Paiva passou a financiar as ações da VPR, uma das mais ousadas e terríveis organizações de esquerda. A Vanguarda Popular Revolucionária foi responsável por atentados, explosão no consulado americano em São Paulo, assassinatos, ataques às sedes da Polícia Militar do Estado de São Paulo e assaltos com morte a bancos e entre outros atos. A VPR tinha como base um sítio de Rubens Paiva na região de Juquitiba, uma área de floresta fechada no sul do estado de São Paulo. As ações de Lamarca chamaram a atenção das autoridades e logo o Exército e a Polícia Militar começaram a fazer buscas na região. Apavorado com a chegada dos militares, Rubens Paiva pediu que Lamarca deixasse o sítio, o que enfureceu o guerrilheiro. Na discussão, o terrorista ameaçou Rubens Paiva de morte, mas Paiva argumentou que se Moscou descobrisse que ele estava desviando dinheiro para financiar as ações de Lamarca, os dois seriam mortos, se não pelas autoridades brasileiras, pela justiça soviética. Lamarca acabou deixando o refúgio, indignado, e se embrenhou na selva, combatendo a tropa da PM e matando o tenente Alberto Mendes Júnior a coronhadas, na tentativa de evitar que o ruído dos tiros denunciasse a posição dele, que acabou cercado e morto, como já foi dito. Mas, além da luta no campo, outro braço da VPR sequestrava aviões que faziam voos de longa distância, geralmente do Nordeste para São Paulo. Logo depois de decolar, os terroristas anunciavam o sequestro e desviavam o voo para Cuba, para exigir do governo a troca dos passageiros por prisioneiros políticos. Dezenas de aviões foram alvos da VPR e foi por esse motivo que o CISA, o Centro de Inteligência e Segurança da Aeronáutica, prendeu Rubens Paiva, que foi detido em casa. Rubens Paiva foi preso e torturado. Provavelmente morreu na prisão. O corpo dele jamais foi encontrado. Uma vilania, um sofrimento sem fim para a família dele. Mas Rubens Paiva está a milhares de quilômetros de distância do mártir que o excremento cinematográfico desse comunistinha de iPhone e Ford GT40 tentou criar. Rubens Paiva foi um agente comunista que financiou o terror. É preciso deixar claro que não há santos, não há inocentes, de ambos os lados, naquele período difícil da história do Brasil. Assim como é preciso deixar muito claro que o pior do comunismo não é o Estado totalitário
o cerceamento de direitos, o fim das individualidades, o controle estatal do modo de vida. O pior do comunismo é ser um regime antropófago que, para se manter, precisa matar, matar, matar e matar por diversas gerações, até que ele se sobreponha aos direitos individuais, se transformando no espírito coletivo. Era o que teria acontecido ao Brasil se a turma desse canalha Rubens Paiva tivesse vencido a guerra. Tão hedionda e condenável quanto a tortura que ele sofreu é a mentira coletiva que tenta mudar a história construindo falsos heróis, criando mártires para promover uma narrativa lacradora, falsa e perigosa. Para encerrar este assunto lamentável que não deveria merecer toda essa atenção, a não ser pelo fato de uma necessidade premente de se colocar